Amém? Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer. Amém? As escrituras que nós vamos ler nesta manhã se encontram em Gênesis capítulo 24, verso 48. Aleluia. Glória a Deus. Inclinando-me, adorei ao Senhor e bendisse ao Senhor, Deus do meu senhor Abraão, que me havia encaminhado pelo caminho da verdade, para tomar a filha do irmão de meu senhor para seu filho. Agora, pois, se vós haveis de mostrar beneficência e verdade a meu senhor, fazeis-mo saber, e se não também mo fazeis saber, para que eu olhe a mão direita ou a esquerda. Então responderam Labão e Betuel, e disseram: do Senhor procedeu este negócio. Não podemos falar-te mal ou bem. Eis que Rebeca está diante da tua face. Tomá-la e vai-te, seja a mulher do filho do teu senhor, como tem dito o Senhor. E aconteceu que o servo de Abraão, ouvindo a sua palavra, inclinou-se à terra diante do Senhor, e tirou o servo vasos de prata e vasos de ouro e vestido, e deu-os a Rebeca também. Deu coisas preciosas a seu irmão e a sua mãe. Então comeram e beberam, ele e os varões que com ele estavam, e passaram a noite, e levantaram-se pela manhã, e disse: deixai-me ir a meu senhor. Então disseram seu irmão e sua mãe: fique a donzela conosco alguns dias, ou pelo menos 10 dias, e depois irá. E ele, porém, lhe disse: não me detenhas, pois o Senhor tem prosperado o meu caminho. Deixai-me partir, para que eu volte a meu senhor. E disseram: chamemos a donzela e perguntamos-lhe. E chamaram Rebeca e disseram-lhe: irás tu com este varão? Ela respondeu: irei. Então despediram Rebeca, sua irmã, e a sua ama, e o servo de Abraão e seus varões, e abençoaram Rebeca e disseram-lhe: ó nossa irmã, seja tu em milhares de milhares, e que a tua semente possua a porta de seus aborrecedores. Grandioso Senhor, aqui está, ó Pai,
esta leitura que fizemos aqui nesta manhã, pois é a tua palavra. Nós te damos louvor, agradecido no nome do Senhor Jesus Cristo. Pedimos, ó Deus, a vida que há nesta palavra para nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar, irmãos. O irmão Brana leu esta escritura e pregou a mensagem tempo de decisão. Tempo de decisão. Nós acabamos de ouvir que depois que o mensageiro Eliezer trouxe a mensagem de Abraão, e aquela mensagem chegou até os ouvidos de quem ou para quem ela foi endereçada, a endereçada tomou uma decisão. Não importou o que a mãe disse, o que os irmãos disseram, o que o pai disse, ela tinha uma decisão a tomar e a fazer. Na vida isso nos mostra muito, todos os dias, começando desde quando nascemos, que começamos a ter entendimento, nós começamos a fazer decisões em nossas vidas. E até na hora de nós partir, nós temos que partir convicto de uma decisão tomada. Mombrano chega a dizer, na mensagem, se eu não me engano, parece que é não se estribe no seu próprio entendimento, que nós temos que tomar a decisão aonde nós iremos passar a eternidade. Aqui no parágrafo 5 desta mensagem, tempo de decisão, o Mombrano começa dizendo assim: nós temos estado falando nas últimas 3 noites sobre Abraão. E ontem à noite nós deixamos Abraão no topo da montanha com seu pequeno filho Isaque, cuja vida foi poupada. Um formoso quadro de Deus, o Pai, oferecendo ali em cima o seu próprio filho. Ele não poupou o seu próprio filho. E como eis que Deus tinha, ele sendo o grande Criador, Jeová Jireh, tinha criado um carneiro num piscar de olhos. Ele tinha criado um carneiro num piscar de olhos, ali quando Abraão estava na montanha para oferecer o seu filho Isaque. Agora, o interessante disso aqui é que Deus, ele tem hora que ele mostra que parece que ele e Jesus é 2 pessoas separadas, mas nós sabemos que Jesus, ele foi 100% homem e 100% Deus. É só entender que a parte humana foi a parte sacrificial. Foi a parte que veio para derramar sangue, para redimir. Então, a parte humana teve toda a necessidade como nós temos hoje. É por isso que a Bíblia diz que ele foi tentado em tudo, mas sem pecado. Ele não pecou, mas ele foi tentado em tudo.
Aí alguém pode fazer a pergunta, aí ele foi tentado por mulher? E para que maior tentação do que Maria Madalena? Que era uma grande mulher bonita. Ele foi tentado por mulher também. Foi tentado em tudo, se é em tudo, é em tudo. Mas sem pecado. Aí agora existem os livros, aí as ideias malignas do ser humano, que diz que Jesus não morreu, que Jesus não foi crucificado, que ali foi uma encenação que fizeram, e que Jesus se casou com Maria Madalena, teve filho, foi morar em outro lugar. Existe? Vocês sabiam que existe isso? Pois existe isso. Agora, e o que é que não existe? O que é que não existe? Eles não têm nenhuma escritura, nada para poder apoiar isso. Não, eles não têm. Então, o que eles têm é porque Jesus foi misericordioso quando ela estava para ser apedrejada. O problema é que, sendo eles injustos, sem misericórdia, não conseguem enxergar misericórdia em alguém. Esse é o problema. Quando eu me torno um sem misericórdia, eu não consigo ver misericórdia e nem ter misericórdia para mais ninguém. Esse é o problema. Às vezes eu começo a mostrar misericórdia, entre aspas, depois eu começo a manifestar que não existe misericórdia em mim. Isso é do ser humano, isso existe. Mas o segredo todo é ter o Espírito Santo dentro de si. É por isso que a gente sempre está batendo nessa tecla. Receber o Espírito Santo. Nossa oração deveria parar com todo outro tipo de oração e orar agora somente para receber o Espírito Santo. Pedir a Deus para nos dar o Espírito Santo. A nossa oração deveria ser somente essa. Deveria ser somente essa. Senhor, dá-me o Espírito Santo. Eu preciso do Espírito Santo, Senhor. Porque o Espírito Santo ele vai nos guiar em toda a verdade. Ele vai nos guiar no centro da mensagem. Ele não vai fazer nós variar. Ele não vai fazer nós ir além, ficar aquém. Ele vai nos guiar no centro. O Espírito Santo é para isso. Porque não pode o Espírito Santo estar em nós e nos guiar nós fora da palavra. Para um lado, para o outro, não. Ele nos guia no centro dela. Esse é o Espírito Santo que nós conhecemos. Então, Jesus em tudo foi tentado, mas sem pecado. Sem pecado. Porque ele era a parte humana de Deus. Ele era o Cordeiro sacrificial. Aquele que veio para parar por nós, para derramar sangue, para nos redimir. E voltar e nos ligar a Deus novamente. Então, voltando para onde nós estávamos, tempo de decisão. Tempo de decisão. E como este Deus tinha, ele sendo o grande criador, Jeová Jireh, tinha criado um carneiro num piscar de olhos. Agora o carneiro não estava lá quando Abraão estava pegando as pedras e colocando-as juntas, quando ele estava formando o altar. O cordeiro, o carneiro, não estava lá. Ou ele teria ouvido isso, mas somente quando ele estava pronto para tirar a vida do seu próprio filho. Às vezes Deus deixa nós chegar em uma situação quando parece que a esperança não tem mais, acabou. Quando tudo chega ao final para que Deus entre em cena.
sabia que alguma coisa aconteceria, ele só não sabia o quê. Eu acho que assim é o que nós devemos saber, nós devemos fazer. É marchar em direção àquilo que nos interessa, sem importar o que pode nos acontecer. Hoje tem muitas pessoas querendo arrumar primeiro as suas coisas, querendo botar em ordem primeiro para depois Deus. Nós não sabemos o que pode nos acontecer. Apenas caminhe em direção a Deus para fazer aquilo que Ele tem proposto para nós fazer. Aquilo que é impossível é Ele que faz. Então, para Abraão, a ordem era sacrificar Isaque. E o que é que Isaque representa hoje para nós? Não representa mais nada hoje. Hoje nós não temos que sacrificar mais nada, não queremos mais sacrificar. Nós não queremos sacrificar mais nada. Queremos tudo fácil. Aquilo que é bom para nós, aquilo que nos satisfaz. Se não for assim, nós não queremos sacrificar. Mas para Abraão não importava nada, importava fazer o que Deus havia pedido, sacrificar. Era somente isso. Mas somente quando ele estava pronto para tirar a vida do seu próprio filho, então o carneiro estava atrás dele, ele não havia visto. E o carneiro começou a berrar, com seus chifres enganchados nas vinhas, ou arbusto. Seja onde quer que fosse, que estivesse, porém estava lá no topo da montanha. Aleluia! E nós comentamos, porque, como aquele carneiro chegou até lá, porque ele estava pelo menos uma centena de milhas, 160 quilômetros, 160 quilômetros. Abraão estava de onde havia carneiro. Ele estava longe da civilização, ele estava longe daqueles que podem persuadir e dizer, não é bem assim, é porque tem esse caminho, porque tem esse outro, você não deve fazer isso. Ele estava longe de tudo. É assim que nós devemos estar sempre. Nós devemos ter hora que deixar sair. E a distância daqueles que nos atrapalham para sermos um verdadeiro adorador. Agora, pela distância, pelo local, ele diz, o carneiro não poderia estar no topo da montanha, onde não havia nem água, nem uma grama havia lá. Assim você vê, ele foi colocado lá por Deus, porque ele é Jeová Jireh. O Senhor proverá para si mesmo um sacrifício. Quando nós nos desprendemos e colocamos nas mãos dele, ele proverá. Aí no momento diz, ele é tão Jeová Jireh esta manhã, como ele foi então. E se ele é Jeová Jireh, ele é Jeová Rafá também. Um outro nome redentor, o qual é Jeová curador. Esses são nomes compostos de Jeová e eles são absolutamente inseparáveis. Qualidade, manifestações de Deus. Ele é Jeová nosso escudo, Jeová nosso amparo, Jeová nossa bandeira, Jeová nosso curador, Jeová nosso sacrifício. Você não pode separar esses nomes. Quanto mais pode separar eles, ou ele, melhor dizendo. Porque se ele cessar de ser Jeová Rafá, então ele não é Jeová Jireh. E se ele ainda é Jeová Jireh, ainda é Jeová Rafá, ambos Salvador e Curador.
tudo está nele. Então, esta manhã nós vamos tomar o tema: tempo de decisão. Temos sido chamados por Deus para decidir o que iremos fazer. Qual é a nossa decisão nesta manhã? O Senhor nos chama para fazer uma reflexão e tomar uma decisão. O Mombrano diz aqui, nós vamos descer ao lugar daquele garoto que foi poupado na montanha e um cordeiro foi oferecido em seu lugar. Deus falando que ele ofereceria seu próprio filho. Então, a mãe desse garoto tinha morrido, Sara, e o pai estava ficando velho. E houve um tempo quando Abraão teve que fazer uma decisão: com que tipo de pessoa seu filho se casaria. Aí ele diz: eu acho que é uma boa norma para os filhos descendentes, aqueles que é filho da fé de Abraão. Agora, Abraão ele não queria seu filho se casando com uma mulher cananeia. E ele veio trabalhando aquele filho, falando, ensinando e dizendo para o seu filho que haveria uma hora que ele tinha que tomar a decisão. E às vezes, quando nós somos forçados a dizer sim ou não, isto vem para todos nós, dizer sim ou não. Não diga sim na hora do não. Não diga não na hora do sim. Saiba dizer sim e dizer não. Saiba quando é que seu filho, que nossos filhos têm que ouvir não. Saiba quando é que nós temos que dizer não para Deus, ou não para o mundo e sim para Deus. E saber que tem hora que nós às vezes dizemos não para Deus, quando nós não devemos dizer não para Deus. Abraão teve este tempo para decidir quem ele ia escolher para ser mulher do seu filho, porque ele sabia que ele foi um filho prometido e que a linhagem do sangue deveria manter-se limpo até a vinda do Messias. Então ele enviou Eliezer, seu servo leal. Seu servo leal. Agora, ele não queria enviar qualquer tipo de servo, um servo leal. Por que um servo leal? O servo leal é aquele que vai fazer conforme a ordenança. Hoje nós temos tantas pessoas dizendo que é servo leal e não faz conforme as ordenanças. Ele não tomou qualquer tipo de servo, não. Ele tomou um servo que ele podia confiar nele. Abraão tomou um servo mais velho da sua casa. Ele sabia a conduta daquele moço desde o princípio. Ele conhecia a sua conduta. E ainda assim ele traz ele, faz ele fazer um juramento. E Abraão sabia o que significava aquele juramento. E ele sabia também o que significava quebrar aquele juramento. Eliezer também sabia. Abraão chamou Eliezer e fez colocar sua mão em sua coxa e jurar pelo Deus do céu. E qual foi o juramento? Qual foi o juramento que ele disse? O juramento foi que ele não deixaria Isaac casar com uma mulher cananeia
e que ele iria na família hebreia, alguma do povo de Abraão, e escolheria uma esposa. Responsabilidade. Responsabilidade. Receber uma responsabilidade, assumir aquela responsabilidade e não violar aquela responsabilidade. Então, quando Eliezer reuniu seus camelos e começou a jornada, então ele chegou a um ponto onde ele teve que fazer uma outra decisão. E aquela decisão foi se ele ia usar seu próprio argumento, ou se ele ia confiar no de Deus. E isso é o que virá para cada um de nós antes de deixarmos esse edifício. Ele diz aqui: isto é o que virá a cada um de nós antes de deixar esse edifício esta manhã. Especialmente alguém que se tiver alguma enfermidade, alguém que esteja aflita, alguma coisa assim. Mombana diz aqui, ó, você é forçado a uma posição. E Eliezer, depois de ter chegado aos portões da cidade, agora ele ia tomar seus próprios intelectuais, seus pensamentos, para tentar escolher. Oh, que tragédia! Ele ia fazer. Ele ia usar seu próprio julgamento. Ele poderia entrar na cidade e olhar ao redor, olhar uma mulher mais atraente, ou que ele pensaria por si mesmo ser a melhor para Isaac. Aí o momento diz aqui, eu penso que Eliezer fez uma grande decisão quando ele disse que confiaria em Deus para isso. Para escolher uma esposa, para escolher um marido, depende de Deus. Deus na decisão, em tudo. Não importa. Depende sempre de Deus. Agora você vai ser forçado a mesma coisa. Você é, depois destas 12 ou 13 noites de reunião de constante movimento do Espírito Santo, provando sua palavra, mostrando seus sinais invisíveis, que o Messias foi profetizado e o que faria neste dia antes da destruição do mundo. Todo sinal anuncia, apontando para isso. Agora você vai confiar nesta manhã, quando for orado por você, seu próprio pensamento intelectual, você vai confiar isto a Deus? Toma seus pensamentos, toma suas decisões, tudo seu, e confia a Deus. Eu creio que eu estou confiando que você vai colocar isso nas mãos de Deus. Faça a sua decisão agora, que isto vai ser a sabedoria de Deus que você vai confiar, não seu próprio pensamento. Se você fizer isto, você nunca errará, colocando nas mãos de Deus. Às vezes os caminhos de Deus são tão difíceis, que para a mente humana compreender, você simplesmente acha que isso é ridículo. A fé é ridícula para a mente carnal. É loucura. É certo para Deus.
e para aqueles que têm fé. Então, pela fé, nós vemos que nós cremos em coisas que nossos olhos ou mente não declaram, apenas porque nós cremos nisso. Aí o irmão Breno aqui diz, raciocínio, porque isto nunca teria razão para estar certo. Assim nós não podemos argumentar ou estudar isto. Bem, nós somente confundiremos nossas mentes. Há somente uma maneira a fazer, é ter fé que o que Deus promete, Deus é capaz de cumprir. E assim é. Não tente. Diga, bem, agora como poderia ser isso? Nós estamos vivendo em um tempo moderno. Mantenha isto fora de sua mente. Nem mesmo pegue o segundo pensamento. Apenas tome-o em sua palavra. Você faça esta decisão agora mesmo. O que Deus diz, Deus pode manter. O que Deus diz, Deus pode manter. O que o homem diz, que não veio de Deus, Deus não tem nada a ver com isso. O homem não pode manter, porque Deus não pode manter. Mas o que Deus diz, Deus pode manter. Aí ele diz aqui, ó, não é meu trabalho entender, não é seu trabalho entender. Porque se eu fizer isto, eu estarei trabalhando então em estado intelectual. Deus não se move na cabeça, Ele se move no coração. Agora nós encontramos que Eliezer decidiu que, embora ele fosse um bom homem, e ele estava em uma grande missão, ele estava sob um juramento. Ele estava sob o juramento. Agora, quando um homem chega a este ponto, não é hora para usar seu próprio pensamento. Então ele se ajoelhou e começou a orar. Devemos orar sempre, e nossa oração continuar: Senhor, dá-me o Espírito Santo. Não peça nada mais a Deus daqui em diante, a não ser: Deus, dá-me o Espírito Santo. Então ele se ajoelhou e começou a orar e disse: Senhor, se tu tem me abençoado no caminho e me tem trazido até aqui, o Espírito Santo guiando, Eliezer, trazido até aqui. Quando nós recebemos o Espírito Santo, ele nos guiará até a eternidade. Permita com que a primeira donzela que passar, que vem da cidade para pegar água, porque era o entardecer, que elas tinham que sair para pegar água. E ele disse: se eu for a ela pedir água para beber, vê? Ele pedindo um sinal para Deus. Pedindo um sinal para Deus. Temos pedido isso para Deus? E o sinal era: se ela me der água e disser, eu também darei água a seu camelo, a seus camelos, esta será a que tu tens escolhido. Gente, para começar, a primeira coisa que tinha que acontecer no normal seria ele tirar água para ela. Ele era o homem, era ele que tinha força. Ele tinha que tirar água tanto para ela quanto para os animais dela.
fazer isso. Mas a coisa foi ao contrário. Ao contrário, porque ali era um sinal que ele queria. E aquele sinal tinha que vir de Deus. Porque aquela mulher naquela hora estava representando a noiva. E Eliezer apresentando o mensageiro com a mensagem para uma noiva. E o camelo representando o Espírito Santo, o poder que o levaria até o seu noivo. O Espírito Santo é o poder que levará esta noiva até Cristo nas nuvens. Ele fez aquela oração. Esta será que tu tens escolhido. E ele entregou isto a Deus. Agora eu estou trazendo isso aqui para a gente entender que quando se trata de Deus, os naturais ficam para depois. Os naturais ficam em segundo plano. No natural era ele que tinha que dar água para ela e para os animais. Mas aqui agora chegou Deus. E Deus faz acontecer da forma que ele pensou. Sabe por quê? Porque Deus estava guiando até ali. Ele estava sendo um homem guiado por Deus, não podia falhar. A oração dele era sincera e verdadeira e não era para ser ele mesmo beneficiado. Ele estava fazendo para beneficiar alguém. Se ela der água e disser, eu também darei água a seus camelos, esta será que tu tens escolhido. E ele entregou isto a Deus. Entregou isto a Deus. Ele não precisava mais se mover sobre nada se ele já tinha entregado a Deus. Deixe ser sua escolha, Senhor, e não a minha. Deixa ser a sua escolha. Aí o irmão diz aqui, ó, se pudéssemos somente aprender a ser servo de confiança de Deus assim. Se pudéssemos entregar as coisas a Deus, as coisas mais poderosas que eu conheço, e render-se, entregar seus caminhos ao Senhor, entregue seus pensamentos a Ele. Se você está doente, e se os médicos não podem te ajudar mais, então simplesmente entregue seu caso a Deus e haja como se isto já estivesse sido feito a seu favor. Algo terá que tomar lugar. Simplesmente não se pode deter isto, porque Deus é um curador. Deus é aquele que supre todas as nossas necessidades. Por que às vezes entramos em necessidade e ela não é suprida? É porque nós não fazemos como a palavra nos manda fazer. Não buscamos em primeiro lugar o reino do céu. Não damos as primícias para Deus. Estamos sempre procurando arranjar um jeitinho, arranjar um meio, como que nós fosse o provedor. Tiramos Deus de ser o nosso provedor. E aí começamos a querer prover e o embaraço vem. Aí começamos a enredar totalmente, porque não buscamos Deus em primeiro lugar. Domingo é dia de ressurreição. O que te segura em casa? O que nos faz deixar de estar na casa de Deus para ir fazer qualquer outra coisa, comprar, vender, seja lá o que for. Dia de domingo é dia de adoração, dia de servir ao Senhor. Por causa de obediência, muita gente é livre de muitas coisas. Muita gente é livre de muitas coisas. E é simples que acontece. Algumas ciladas vêm contra nós e a gente não dá conta, mas é porque nós estamos vulneráveis, fora do nosso posto do dever. Eu quero ver um cristão que está vivendo, doado a sua vida para Deus. O diabo pode enganar ele outro dia, mas no domingo não engana nada. No domingo não engana nada. Nós temos um testemunho do pastor Joaquim Gonçalves, quando vive, que quando morto não fez mais nada, né? Quase ele seria roubado. Foram para comprar uma caminhonete no dinheiro. Não foi fiado, foi no dinheiro. Quem sabia disso aqui? Foram para comprar no dinheiro. E foi dinheiro mesmo. E aí quando chegou ele disse, não faça negócio no domingo.
Domingo é para o Senhor e acabou, não faço negócio de domingo. Você sabe o que aconteceu? Ele foi e comprou outra caminhonete de outra pessoa. E quem sabe o que aconteceu? As notas eram falsas. As notas eram falsas, teria sido roubado. Então por que primeiro foi no pastor? Por que primeiro a coisa vem no cristão? Porque o cristão tem que resistir. O cristão tem que saber o que significa um domingo. Domingo é ressurreição. Domingo é o primeiro dia da semana. E o que é que damos a Deus? Não é primícia. Aí vamos fazer outras coisas e deixamos Deus em segundo plano. Aí dizemos, é porque eu estou precisando e Deus não é que supre a nossa necessidade. Olha onde nós erramos. A palavra de Deus é uma semente. E uma semente é plantada no solo. E se esta semente é regada, brota adiante em vida. E se for uma semente com vida, Jesus disse que a palavra era uma semente. Então, se a semente tem caído em seu coração e você rega esta semente pela fé, crendo, produzirá de seu gênero. Você pode me colocar em gravação e depois de 30 anos pregando, eu posso dizer isso, que eu nunca tenho pedido e entregado algo a Deus com sinceridade que Ele não tenha dado ou me tenha dito porque não poderia fazê-lo. Pegue sua situação, entregue nas mãos de Deus. Agora seja fiel a Ele. O problema é que nós não somos fiel a Deus e aí não podemos cobrar de Deus. Mas quando nós somos fiel a Deus, nós tomamos Deus em Sua palavra, Ele nunca nos desamparou e nunca nos desamparará. Se você toma uma atitude mental certa em direção para qualquer promessa divina que Deus fez, isto será bem sucedido. Mas se você tomar o mesmo pensamento, se não for por uma orientação divina, você está acabado. Eu estou acabado. Se você simplesmente disser, é a palavra de Deus, não é para mim tentar entender o que Deus fala para mim, é para eu obedecer e praticar o que Ele me ensina. Está vendo? Porque agir ao seu favor, agir ao nosso favor é trabalho de Deus. Ele falou e é tudo que se necessita, é ouvir a voz de Deus. Como é que nós estamos ouvindo muitas vozes e nós precisamos ouvir a voz de Deus? Quando nós ouvimos a voz de Deus e nos entregamos a Ele, algo tomará lugar. O êxito. Se tem havido qualquer glória e honra de Deus, eu tenho tudo para ser. Eu não tenho estudo para ser um pregador de Simão Brana. Eu não tenho estudo para ser um pregador, muito menos nem eu. E Deus sabe que eu não sou um curador, mas isto é apenas tomando Deus em Sua palavra. Ele disse que eu faria. Essas visões são porque o anjo que me encontrou e me encarregou para esta comissão. Ele me disse estas coisas e esta é a razão que ele nunca falhou e nunca falhará, porque isto foi de Deus. Isto é aproximadamente 15 anos e desde que eu tinha aproximadamente um pouco mais de 2 anos, vi a primeira visão e tem havido literalmente centenas delas. E nenhuma tem falhado e nunca falhará, porque isto é Deus fazendo e não um homem. É Deus fazendo e não um homem. Se tivesse sido homem, isto teria ido adiante, falhava, nunca cumpriria. Então Eliezer creu e se entregou a si mesmo a Deus. Então eles poderiam ter
procurado pelo mundo todo. Eles poderiam vasculhar através de casas, de cada cidade, ou ir a cada casa, ele nunca teria encontrado uma melhor companheira para Isaac do que Rebeca. Até mesmo para esse dia, quando o meu velho ritual, que eu uso para unir as pessoas, eu uso isso, o velho ritual metodista, wesleyano, como Isaac e Rebeca viveram, realize juntos. Possa esse casal viver também, eles se amavam. Isto foi um tipo de Cristo e a igreja. Isaac representava Cristo, Rebeca, a igreja. Eliezer, o mensageiro, Abraão representava Deus. E notem, depois dele ter seguido dizendo isso em seu coração, terminou sua oração. Aqui vem a mais encantadora dama de toda a terra, uma moça hebreia jovem, bonita, com um jarro de água apoiando em seu quadril, debaixo do seu braço. Ia descendo, talvez meditando na bondade de Deus. Ela ia descendo para a fonte, meditando na bondade de Deus. É assim que nós devemos. Mas nós temos muitas coisas para poder ocupar a nossa mente, e não deixa nós andar meditando na bondade de Deus. A noiva de Cristo deve andar pensando: oh Jesus, eu estou aguardando esse arrebatamento. Eu sei que a qualquer momento ele acontecerá. Eu estou caminhando aqui, Senhor, mas eu estou crendo tudo na que tua palavra diz. Oh Senhor, estou preocupando na minha conta que eu estou para pagar, Senhor. Eu estou preocupando no que eu tenho que comprar. Eu estou preocupado no que eu tenho que vestir. Eu estou preocupado no que eu tenho que comer. O arrebatamento chega, você fica preocupado com o que tem aqui, esquece de estar preocupado com aquilo que foi prometido, aquilo que vai ser eterno com você. Ela estava preocupada, não pensando nas coisas da bondade de Deus. Para que foi que Deus me colocou aqui na terra? Ela estava pensando, Rebeca. Qual finalidade? Eu estou aqui na terra. Ela estava pensando: meu Deus, o que acontecerá comigo? De repente, ela desceu até a fonte. Vou tirar água, mas sempre pensando porque Deus me colocou aqui, qual é o segredo? Qual é a finalidade de mim aqui na terra? Ela desceu até a fonte e tirou água e começou a voltar. Um amável ancião, permanecendo lá, disse: você me daria um pouco de água para beber? Para começar, antes de dar água para aquele senhor beber, como era que as moças se comportavam antigamente? Quem lembra aí? Um pouco. Qual era a posição de uma moça quando ouvia a voz de um homem? Baixar a cabeça, exatamente. Agora você observa que quando ela ouviu a voz dele ecoar, ela baixou a cabeça e prestou atenção no que ele falava. Baixou a cabeça e prestava atenção no que ele falava. Você não gostaria de ter estado lá? Não é a pergunta? Você lhe daria um pouco de água para beber?
Você não gostaria de ter estado lá para sentir o Espírito do Deus vivo movendo? Olha só, cumprindo algo. A oração de Eliezer. E ela deu água a ele e também aos camelos. Vindicação. Isto é interpretação da palavra. Não é dizer o que alguém quer dizer e achar o que deve achar, não. Rebeca interpretou a oração de Eliezer, cumprindo o que ele disse na oração. Se ela me der de beber também aos camelos, seja essa. Então o momento veio que ela teve que fazer uma decisão, e ele deu a ela um bracelete e assim por diante, e contou-lhe a história. Agora veja, a única coisa que ela tinha era a história do seu servo Abraão, contada pelo seu mensageiro. A única história que nós temos é a história de Deus, contada pelo nosso profeta, revelada a nós. Bom, não somente foi profeta para revelar, quanto foi também para restaurar. Ele revelou coisas que nós não conhecíamos e restaurou coisas que nós não fazíamos. A única coisa que ele tinha era a história do seu servo, de Abraão. Então somente a fé vem pelo ouvir. Ela ouviu que Abraão tinha um filho que era herdeiro de todas as coisas que Abraão tinha. Aqueles pequenos presentes era somente uma pequena amostra, apenas um pequeno símbolo da grande riqueza que Abraão tinha e que seu filho ia herdar tudo isto. E ela creu na história. Está você crendo nessa história? Seus pais creram na história. E ele disse: agora não se preocupe comigo, não interrompa o Senhor, porque não me interrompa o Senhor, porque estou em meu caminho, e deixe-me levar a moça. E é claro, você sabe como sua mãe se sentiu. Ela disse: bem, vamos somente esperar pelo menos 10 dias. Labão, seus irmãos, também disse: dê a ela apenas 10 dias para se decidir. Ela é quem vai fazer sua decisão. Dê a ela 10 dias. Então o verdadeiro servo, o servo exemplar, disse: não. Deixe aí agora. Então eles decidiram que Rebeca faria sua própria decisão. Isto é o que você tem que fazer nesta manhã. Você tem de tomar a sua própria decisão. Você não pode tomar a decisão do que os demais dizem. Será sua atitude em direção à mensagem que você ouve. Você não pode tomar o que só os médicos dizem. Eles dizem que você vai morrer. Agora você tem crido no que eles dizem? Sua mãe diz que se você descer até o templo Ângelo e misturar com muitas das coisas que eles têm lá no batismo do Espírito Santo e toda esta religião, porque você vai perder sua mente. Talvez ela pertença a alguma das grandes sociedades aqui, ou talvez seu pai desencoraje você, mas você, como um individual, tem que decidir-se por você mesmo. Isto não é o que alguém mais diz, é o que você
ou o que você pensa. Você ouve a mensagem que Cristo cura os doentes. Esta é sua própria atitude, de sua decisão. Tomar o que Deus dá. Tomar o que Deus dá. Então, irmãos, eu fico olhando aqui dentro desta mensagem aqui, eu volto a falar, apesar de ter um número pequeno aqui nesta manhã, mas eu volto a falar. A gente ensina os que estão presentes. Se esse pastor de vocês cometer algum erro, ao ponto que ele não possa mais estar na plataforma, reúnam-se. É o que a mensagem ensina. Reúnam-se. Não busque maldição para a vida de vocês. Busque bênção. Reúnem-se e decidam. Tire o pastor, ou perdoe o pastor. Faça o que vocês acharem que está certo, dentro do que vocês têm aprendido. Se o erro do pastor for para sair, tem que sair. Se é para ficar, deixe ficar. Mas que sejam reunidos para decidir uma coisa entre a palavra. Não deixe o pastor persuadir vocês. Não deixe o pastor trazer favores. Aí eu trago alguns favores que digamos que foi feito. Nessa hora o meu favor não vai contar. O que eu fiz, se eu fiz, foi para Deus, não foi para poder prender ninguém. Não deve ser dessa maneira. A igreja tem que ser livre para servir ao seu Deus e tomar a decisão correta. Por isso ela tem que aprender correta. Porque quando a gente faz por uma decisão forçada, persuadida pelos outros, nós trazemos maldição para dentro, não bênção para dentro. A mãe de Rebeca pediu que ficasse 10 dias, o pai pela mesma forma, os irmãos também. Mas o servo do Senhor tinha uma posição. Qual foi a posição? Não nos detenha. Esta é a sua própria atitude, sua decisão. Não nos detenha. Ela teve que escolher pela fé. Ela nunca tinha visto homem, mas ela teve que escolher pela fé nas palavras de um servo. É desta mesma maneira que você fará, porque é a única maneira que há para fazer isto. Deus envia seus servos e eles pregam a palavra e a fé vem pelo ouvir. E o que você pensa sobre isto? Cabe a você fazer sua escolha. Eu gostaria de advertê-lo e não deixar isto para depois. Você diz, bem, eu sempre tenho desejado receber o Espírito Santo. É melhor eu pensar a respeito. Não pense, este é o tempo, isto é verdade. Receba o Espírito Santo para a sua vida. O resto ele fará, ele os guiará, ele os orientará. E é ele que vai constatar se deste púlpito sai a verdade ou não. É o Espírito Santo em você que vai constatar. Apenas pense assim, este é o tempo, isso é verdade. Eu creio que Deus me curaria algum dia. Não, Ele te curará agora. Ele já te curou. Enquanto você manter isso dentro de você, enquanto você manter achando que Ele um dia vai te curar, que alguma hora Ele pode te curar, enquanto você manter isso dentro de você, você é uma pessoa derrotada. A irmã vai dizer aqui, Deus te curou 1900 anos atrás. Agora é o dia da sua decisão quando você ouve a mensagem. Que Cristo foi ferido pelas suas transgressões, pelas suas pisaduras você foi curado. Este é o tempo. Quando? Agora. E você tem que fazer outra decisão antes de se casar. Você tem que decidir quem será sua esposa. E vocês mulheres têm que decidir que homem será seu marido.
É melhor não demorar tanto. Ele pode mudar de ideia, como a mulher que estava aqui há algum tempo atrás, ela estava de olho em 2 homens. Eles eram ambos bons homens. Ela estava indecisa qual dos 2 ela queria. E ela não podia decidir com qual dele ela se casaria, porque todos os 2 eram bons. Você sabe o que aconteceu? Ela perdeu a ambos. De maneira que Deus quer que haja imediatamente, se você o ama. Se você o ama, tudo aquilo que tem te atrapalhado na sua adoração, tudo aquilo que tem te atrapalhado em se aproximar de Deus, tudo aquilo que tem te atrapalhado em estar na casa de Deus, tudo aquilo que está te atrapalhando em ter uma vida próxima de Deus, uma vida que possa te libertar, uma vida que possa te curar, uma vida que possa te dar uma atmosfera celestial dentro do seu lar. O irmão disse: a parte de tudo isto, se você crê em sua palavra, se você crê que Deus é verdadeiro, se você crê que Deus é suficiente e poderoso para cuidar de você, para suprir sua necessidade, se você crê que a sua palavra que nos diz isso é verdadeira, lance tudo mais fora e tome sua palavra. É tempo de decisão, não fique no muro. Não podemos ficar no muro, não é mais tempo de ficar no muro. Não é mais tempo de dar prioridade a isso, dar prioridade àquilo, dar prioridade àquilo outro. É tempo de buscar a Deus com tudo que temos. Decisão. Na política você tem que decidir. Tem que decidir em quem você vai votar. Decidindo sobre um carro você vai comprar. Você está quase a este ponto agora mesmo, amigo pecador aqui, e aqueles que ouvem pelo rádio também. Você está agora neste ponto. O que você vai fazer a respeito? Você diz: bem, eu não me importo em orar. Minha vida é jovem. Eu não acho que eu tenho que fazer isso agora. Uma Bana diz: não se demore tanto. Vou encerrar aqui com essa historinha aqui do irmão Bana. Muito interessante. Algumas semanas atrás, muitos de vocês no rádio aqui na audiência estão muito bem familiarizados com a história daquele avião que caiu no leste, no estado de Nova York, tentando passar debaixo da ponte, matando todas aquelas pessoas afogadas. Cerca de 2 semanas antes daquela, havia um processo judicial sobre alguma propriedade abaixo, um lugar com muita sombra de árvores, e eles tinha alguns poucos pregadores ali que com muita dificuldade assinavam seus nomes, pregadores sem letra como ele. Eles eram sem estudo, e um grande advogado pelo nome de Greswold entrava trabalhando com esses companheiros e eles disseram: livre-se disso. O que vocês poderiam fazer por isso? Vocês não poderiam melhorar o lugar, dizendo que o prédio estava em estado ruim e aqueles moços não podiam melhorar o local. Eles queriam transformar aquele prédio em um lugar de aparência, quem sabe talvez um shopping, para as pessoas frequentarem e ganhar dinheiro. Mas eles tiveram uma ação isolada, aqueles 2 pregadores. Eles eram proprietários também, eram ações que eles tinham ali. Então eles quiseram controlar isto.
Eles disseram: o que você pode fazer por isso quando você, com muita dificuldade, não pode nem mesmo assinar seu próprio nome? Humilhando, né, aqueles dois rapazes. Nós precisamos de algo mais. E os poucos companheiros vieram a seus postos. Um deles se pôs de pé e ele disse: senhores, é verdade que nós não temos estudo, é verdade. Nós não podemos melhorar a propriedade, é verdade. Mas o Senhor nos guiou a tomar aquele lugar. O Senhor nos disse para fazermos isto. E o Senhor, gradual, permaneceu em pé em seu espírito e disse: nós não precisamos de Deus nisto. Nós não temos nada a ver com Ele. Não chame Deus nisto. Nós não queremos nisto. Isso foi o que o advogado disse para os dois pregadores. O pregador estava colocando sua posição do que Deus tinha dito a ele através da visão, e ele disse que era para tirar Deus daquilo ali. Então, 2 semanas depois, ele se afogou na queda daquele avião. Aí o momento aqui diz: eu gostaria de saber se ele teve tempo ou quis chamar o Senhor em seu interior ou não. Vê? Há um tempo em que você é forçado, e cuidado com o que você diz acerca das coisas de Deus. Se eu não trabalhar, eu não como. Se eu não fizer isso, se eu não fizer aquilo, não acontece aquilo. Tome cuidado com o que você diz. É Deus quem supre as nossas necessidades. Aquele homem não estava se importando com o que estava dizendo, foi fracassado. Deus tem uma promessa para cada um de nós. Ele nunca viu um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Ele cuida de nós, porém dê a Ele o primeiro lugar. Deus em primeiro lugar em tudo em nossas vidas, e veremos o que Ele fará. Então, se aquele advogado pudesse ter tomado uma decisão certa, não estaria acontecendo o que aconteceu. Se Rebeca não toma uma decisão certa, não estaria acontecendo o que aconteceu. Temos que tomar uma decisão, é tempo de decisão. Qual é a nossa decisão? Vamos fazer a vontade de Deus ou vamos fazer a nossa vontade da carne? Vamos fazer a vontade daquilo que irá conosco para a eternidade, ou vamos fazer a vontade daquilo que vai passar um dia? Daquilo que vai findar, que vai queimar? É melhor fazer a vontade de Deus. É melhor escutar a voz do seu mensageiro. É melhor acatar o que o mensageiro diz. É melhor saber que a sua mensagem não é intelectual. É melhor saber que a mensagem não é do homem, mas que a mensagem é do seu Senhor. Aleluia! É melhor saber que esta mensagem é para preparar uma noiva para um casamento nas bodas do Cordeiro. Aleluia! Vocês foram abençoados nesta manhã? Eu fui abençoado, graças a Deus. Grandioso, maravilhoso Pai, nosso eterno e bendito Salvador, te damos louvores, somos agradecidos. Tu tens sido a força das nossas vidas, tem nos ajudado, tem nos guardado, tem nos ensinado, tem nos advertido. Oh Deus, palavra de advertência não tem faltado. Nós é que precisamos estarmos atentos, para não estar agora pensando uma coisa, chegando ali pensando outra. No momento que ouvimos a palavra, damos crédito, depois
deixamos ela de lado, credibilizamos outras coisas. Não, Senhor, não deixa isso permanecer em nós. Ajuda nós a estar sempre olhando para o Calvário, firmado na tua promessa. É isso que é suficiente para nossas vidas. Obrigado, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.